Olá, certamente você já deve ter percebido que Tiradentes é uma das figuras simbólicas mais importantes do estado de Minas Gerais e é uma das referências, um dos heróis nacionais. Talvez o que você nunca tenha se perguntado é como se construiu a imagem de Tiradentes como sendo um herói nacional. O objetivo desse vídeo é, a partir dessa questão, apresentar para vocês um panorama geral da transição do século XIX para o século XX em Minas Gerais. E nesse período estava acontecendo um episódio político muito importante, quando o Brasil deixou de ser uma monarquia e iniciou o seu período republicano. Evidentemente que para a história local isso acaba tendo um significado muito grande, porque na construção de um imaginário republicano brasileiro se elegeu Tiradentes como a referência principal. Mas para a gente poder compreender de fato como é que se deu esse processo, a primeira questão que a gente tem que talvez discutir é sobre qual que foi o sentido naquele período, ou qual que foi a intenção naquele período em se mudar o regime político do Brasil. A questão que você tem que lembrar, e que a gente tinha discutido na semana passada, é que já no século XIX, Minas Gerais tinha redirecionado as suas forças produtivas da mineração para a atividade agropastoril. E a partir da segunda metade do século XIX, a lavoura cafeeira se expandiu muito fortemente a partir do Vale do Rio Paraíba, no Rio de Janeiro, atingindo o sudeste de Minas Gerais e também o sul de Minas. Com isso, as oligarquias ou as elites locais passaram a defender o princípio do federalismo, que seria uma maior autonomia das províncias em relação ao poder central da monarquia, que era evidentemente muito centralizador. Então, nesse contexto, começaram a surgir os partidos republicanos de caráter local. O primeiro foi o Partido Republicano Paulista, em 1873. E em 1888, ou seja, um ano antes da proclamação da República, surge o Partido Republicano Mineiro, ainda em pleno período monárquico. A ideia dessas elites, dessas oligarquias regionais, era justamente criar um novo ordenamento político e jurídico no país que permitisse que elas tivessem maior possibilidade de usufruir das benesses do momento político e econômico que elas passavam. A ideia central era que, sendo elas as maiores arrecadadoras, sendo elas as províncias mais dinâmicas, elas deveriam ter também uma maior parcela de poder. Pois bem, se os militares foram os protagonistas, né, a vanguarda do golpe que derrubou a monarquia, a gente não pode esquecer que ela fez isso apoiada, né, nas elites cafeeiras, principalmente, porque naquele momento o Brasil era o café. Né? Praticamente 70% do que o Brasil exportava estava assentada na produção cafeeira. E essas oligarquias é que deram o tom na Primeira República. Tanto é que a maior parte do período é conhecido pela historiografia como República das Oligarquias. Então, uma série de fatores, né, e a união entre essas oligarquias e os setores militares, principalmente do Exército, que estavam descontentes com a importância e com que eles tinham no governo Dom Pedro II, deram o golpe e implantaram o regime monárquico. Porém, uma coisa é você fazer a mudança de regime. A outra questão é como que você vai construir um imaginário na população acerca de uma nova institucionalidade que, aos olhos da maioria, parecia como uma coisa alienígena. Então começa um processo simbólico de construção de uma identidade ou construção de um panteão simbólico que remetesse ao Brasil, uma certa vocação republicana. Então, nesse contexto, vários símbolos vinculados ao ideal monárquico foram sendo paulatinamente destruídos para ceder lugar ao ideal republicano. E nesse movimento se resgata também alguns personagens ideais para se instaurar o mito da fundação do ideal republicano no Brasil. E aí é que se faz uma revisão historiográfica e se busca na figura do Tiradentes, ou na figura da Inconfidência Mineira,
o primeiro movimento de vulto que defendia um regime diferenciado, que no caso era uma república. Basta lembrar que na época da Inconfidência Mineira, eles pretendiam instaurar um novo país, né, circunscrito a uma região do que hoje é Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro, e o modelo de governo que eles pretendiam era um modelo republicano. E vale lembrar também que Tiradentes era um militar. E como os militares é que protagonizaram a liderança do golpe que derrubou a monarquia, evidentemente que ele acabou funcionando como um elemento simbólico ideal para se construir todo um referencial de imaginário acerca dessa vocação construída a partir do Brasil. Tanto é que aquela imagem do Tiradentes esquartejado, ela, na verdade, ela só foi construída muito tempo depois, né, do acontecimento real. E evidentemente que você percebe muito claramente uma aproximação da imagem do Tiradentes com a do Cristo, ou seja, um artifício na construção da imagem no sentido de aproximar o mártir da Inconfidência, o mártir republicano, do mártir cristão, né, evidentemente Jesus Cristo. Num país essencialmente católico, em que a religiosidade popular tinha na figura de Jesus Cristo uma referência central, aproximar a imagem de Tiradentes da imagem de Cristo era um facilitador da colagem desse imaginário. Portanto, esse processo de instauração do novo regime também operou com esse elemento simbólico. Mas esse processo de inauguração do novo regime, ele traz para Minas Gerais uma característica também muito curiosa que permeia o imaginário geral sobre a mineridade. Talvez alguns de vocês já devem ter escutado que o mineiro ele tem uma característica marcante de ser conciliador. Isso também é uma coisa construída, porque durante o Império, do modo geral, o feitio dos mineiros era reconhecido como um povo meio ríspido, né, como políticos ríspidos e sempre preparado a criar algum tipo de ebulição. Já no período republicano, os mineiros se consolidaram no imaginário popular como sendo conciliadores, né? E talvez os arquétipos ou os elementos principais que simbolizem esse elemento seja a figura, por exemplo, do Juscelino Kubitschek e do Tancredo Neves. Mas N outros políticos participaram da construção desse imaginário, como, por exemplo, Afonso Pena, Francisco Salles, Silviano Brandão, Bias Fortes, por exemplo, porque uma questão muito importante aparecia para Minas. Se Minas não era o estado mais rico, ela ainda era o estado mais populoso. Então, portanto, ele era aquele que detinha a maior bancada na Assembleia, ou melhor, na Câmara Federal. Porém, essa força política, ela pouco valeria se essa bancada não atuasse coordenadamente. Então, o Partido Republicano Mineiro foi, nas palavras de José Murilo de Carvalho, a máquina mais azeitada e coordenada para fazer valer os seus interesses. Então, a bancada mineira, ela se constituiu numa verdadeira máquina de anular as dissidências internas no Estado, para que os políticos que fossem encaminhados para a capital federal atuassem em conjunto para defender os interesses das oligarquias estaduais, no caso da oligarquia estadual mineira, para manutenção do seu status quo, da sua posição. A gente está falando aqui claramente para vocês, você já deve ter lembrado desse período, é o período da política do café com leite, né, da política dos governadores, em que Minas Gerais e São Paulo alternavam-se no poder a partir de um arranjo criado no governo Campos Salles, em que eles se comprometiam, né, o governo federal se comprometia a dar uma grande autonomia às oligarquias estaduais, e, em contrapartida, os principais estados, Minas Gerais e São Paulo, se alternariam no governo federal para fazer a máquina estatal federal funcionar de acordo com os interesses dos principais estados exportadores, no caso Minas Gerais e São Paulo. Tá? Então a gente está falando para vocês da clássica política do café com leite. Então, a transição do século XIX para o século XX, ele é marcado por inúmeras contradições, né? Se ao mesmo tempo nós temos um suspiro modernizante
vinculado a um novo ideal republicano, na prática, velhas práticas, vícios, digamos assim, de mandonismos, se perpetuaram e se mantiveram. Tanto é que a República, a Primeira República, ela se esgotou em muito pouco tempo, né? Pouco mais de 20 anos depois da sua proclamação, já era nítido os movimentos contestatórios, como o tenentismo, né, a própria Coluna Prestes, que já percebiam claramente que já era uma república viciada. Mas, ao mesmo tempo, se Minas aspirava de alguma forma algum vento modernizante, que seja talvez simbolizado na figura da construção da nova capital, Belo Horizonte, né? Ou talvez em algumas de suas vanguardas modernistas já na década de 20, né? Como os modernistas de Belo Horizonte, ou mesmo os modernistas de Cataguases, o Estado ainda mantinha estruturas arcaicas vinculadas ao velho coronelismo e assentado no poder do mandonismo local e regional. Então, toda essa característica de diversidade, toda essa característica de contraditória, muitas vezes, marca esse início do século, em que, ao mesmo tempo, a modernidade ela vem nos trilhos da locomotiva e atinge de forma muito intensa o nosso estado, modernizando os transportes, encurtando distâncias, fazendo aumentar o contato entre as regiões. Ainda assim, de modo geral, o estado ainda permanecia com práticas arcaicas e com uma mentalidade política ainda muito fechada.